viável? A gente tem uma ideia de que de uma mãe e um pai suficientemente bons. Isso significa o quê? Que é permitido errar, que não vai ter perfeição e que isso inclua tanto as frustrações necessárias como as gratificações necessárias. Ou seja, superproteção, não vou deixar ele perder nada, ou vou correr na frente e fazer tudo. O quarto dele vai ficar bagunçado, mas não tem importância, eu vou lá, arrumo. Essas coisas não contribuem para o desenvolvimento. Você sempre estimular seu filho a desenvolver os desejos dele, desejos positivos, claro, mas de você colocar, não, vamos lá, você é capaz, perder não é a coisa mais difícil do mundo, desde que você saiba que você possa tentar de novo. Estimular para que ele possa aceitar os desafios, não para provar nada para ninguém, mas porque ele tem essas competências, porque ele tem esses recursos. Então eu acho que cuidar bem hoje é ajudar o seu filho, desde as questões básicas, primárias, que é alimentação, saúde, educação, até você criar um ambiente estável em casa, onde você vai ter o papel de pai definido, o papel de mãe definido, e o filho tentando, errando, e você ali, dizendo, vamos, aqui você errou, mas a gente vai te ajudar. Aqui você acertou muito bem, seguir em frente. Então, esse estímulo ao crescimento. Quando a gente fala da síndrome do impedido, perguntando a Patrícia falou, que é a questão da superproteção. Fica claro que a superproteção é o pior dos mundos no se refere a essa questão da síndrome do impedido. Tem um motivo óbvio. Primeiro que o filho vai ficar incompetente para morar sozinho, porque a vida inteira a mãe fez tudo, o pai fez tudo. E segundo, que a mãe vai achando que o filho precisa tanto dela, vai sofrer, vai desenvolver uma série de problemas. A Asa é essa mesmo? Sim, agora quando a mãe passa a base segura, a relação de direitos e deveres de uma forma tranquila e estável, ela vai ter segurança do que ela produziu. E a criança, o filho, ele vai ter segurança também de poder alçar voos. Mas como a mãe, o pai, principalmente a mãe, como é que ela pode observar se ela não está exagerando na superproteção? Tem algum indício que o próprio filho apresenta, ou isso vai de casa a casa? De modo geral, a mãe tem que prestar atenção nessa relação que eu estou falando de direitos e deveres. Ela não pode facilitar muito a vida para o filho. As barreiras pessoais que ele tem que vencer é uma tarefa dele. E quando a mãe está interferindo e facilitando muito, indo defendê-lo em situações onde ele é capaz e competente de fazer isso leva à superproteção. É quando a superproteção, eu duvido do potencial que meu filho tem. Então, se eu duvido, ele vai duvidar também. Isso é uma comunicação de inconsciente para inconsciente. Então, é importante eu confiar nas tarefas que ele pode desenvolver, se é da faixa etária dele, que cada faixa etária você tem uma tarefa para estar desenvolvendo, e estimular para que isso ocorra. Ocorrendo, ele vai ficar nutrido o suficiente para alçar voos. E a mãe para ter tranquilidade de que fez o melhor e que a vida vai fazer esse retoque que é natural. Então, ele vai ter frustração, ele vai ter capacidade de transpor essas frustrações. Observa isso muito no dia a dia. Tá? Eu pegando o seu exemplo, eu fico imaginando que o seu menino de 24 anos que saiu, né, que mora no exterior, o fato de ele ter feito esportes, cara, você estava contando que ele fez natação, competiu, morou inclusive aos 16 anos um tempo fora em Belo Horizonte para treinar. Imagino que essa coisa da competição tenha ajudado, principalmente a ele, né? Porque viajava muito, e a coisa da frustração, que quem compete necessariamente ele está sempre enfrentando, né, essa situação de frustração, né? Algumas vitórias, né, que ele tem no currículo e tal, que projeta ele para o sonho, para buscar mais. Então, isso tudo vem ajudando a construir, né? E vem, de certa forma, ajudando a gente, né? Porque quando você tem amor, você quer, você acredita nele, você acredita no objetivo dele, você se coloca ali junto, né? E vamos enfrentar. Vamos que vamos. Ana, quais os reflexos normalmente que ocorrem quando a mãe, de fato, a síndrome do invasivo, ela está ocorrendo? O que normalmente, principalmente a mãe
Né? Nós já falamos que a mãe só fala muito mais com a mãe do que com o pai. Pela proximidade, pela geração geral do filho. Mas o que a tristeza, o que mais pode ocorrer? O que ocorre? Então, a tristeza é o que talvez seja mais, apareça mais, né? Mas existe também uma certa desistência dos projetos pessoais, existe uma tendência à melancolia, a achar que o passado sempre era melhor, que tudo de bom ficou lá atrás, um sentimento de inutilidade, de que agora ela não tem mais importância, de que ela foi facilmente substituída. Muitas vezes, se ela ainda tem o companheiro junto, ela tende a se sentir menos importante para ele, ou cobrar excessivamente dele, achar que ele não está dando importância. O trabalho, às vezes, deixa de ser alguma coisa prazerosa. Então, esse conjunto de situações que poderiam nos levar a pensar que ela está tendo dificuldades em elaborar esse luto da saída ou do fim dessa etapa de relacionamento. É um luto, porque o luto é aquilo que se vive, a dor que se vive quando se perde. Então, ela está vivendo a saída do filho como uma perda. Luto à morte. É uma morte, aquele mas a morte simbólica. Como ele existia, ali pertinho. Exato, é uma morte simbólica, mas é uma morte que leva a um novo nascimento. Porque morre o bebezão, morre o adolescente e nasce o jovem adulto. Por exemplo, o filho da Ângela está indo em busca de um ideal olímpico. Então agora ela não tem mais um garotão que ela precisa estar ali vendo se ele tomou banho, se ele guardou o quadro, né? Agora ela tá acompanhando num projeto que quer ser um campeão olímpico. Então isso aí é uma situação que faz com que ela se sinta participativa dessa vida dele e não sentindo que ela perdeu o filho. Agora, o que dá saudade, dá. Gente, mas saudade é uma coisa boa. Sentir saudade não é ruim. Às vezes, derramar umas lágrimas de saudade não é ruim. Pegar uma roupinha e ir lá, matar a saudade, isso não faz mal. Isso pode. A questão é quando é um conjunto de situações que acabam limitando a vida da pessoa, tornam os outros relacionamentos, às vezes com os filhos que ainda estão em casa, ou com o companheiro, ou com o trabalho, com as relações que ficaram, é como se aquelas relações perdessem importância, e a importância só está naquela que se foi. Mas e se não se prepara? E aí está triste, eventualmente está até depressiva. O que pode fazer diante dessa situação? Além de, óbvio, ir para a terapia, né? Que os fisioterapeutas não têm contraindicação, vai para todo mundo, não é só para quem está passando por uma situação dessa, mas o que mais dá para fazer? É importante, a primeira coisa, é identificar o sofrimento, porque às vezes isso fica tão confuso. Aceitar, admitir. Admitir, ter a compreensão de que existe aquele sofrimento e que ele está desproporcional. E ele está, a partir do momento que ele interfere na produtividade da família, no lazer, na relação, no cuidado com os outros filhos, no cuidado com a própria vida, nas questões pessoais do casal, já indícios de que não está lidando bem com a situação. Então, quando cai uma tristeza sobre aquela família que impede as atividades do cotidiano, isso é um sinal importante de que deve procurar ajuda profissional para aquela situação. Você buscou colocar coisas, o seu marido saiu, colocar mais coisas na sua vida, coisas para fazer? Você teve essa preocupação ou não? Você já levou uma boa? Bom, eu sempre, logo que coloquei ele para aprender a nadar, eu fui também para uma atividade física, né? E fui acompanhando, viajava com eles, né? E aí na fase que ele saiu aos 16 anos, eu falei que foi mais sofrido, aí eu passei por tive muita insônia, tive brigando muito, depois que vocês falaram, levantaram a questão, aí eu agora venho ligando, né, os pontos, reconhecendo que eu vivi uma fase bem difícil. Brigando aqui com o marido? Assim, muito nervosa, não dormia. Sobrou para o marido, então? Sobrou para ele. Ela falou importante, assim, as alterações vêm em função, alteração do sono, importante, ou hipersonia, ou insônia, alteração do apetite. Procurei um neurologista, um especialista em sono, né? E tinha crise de nervosismo.
Depois é que você foi discutir. Inclusive, ele estava fora nessa época, ele estava nos Estados Unidos. Porque primeiro ele foi para Belo Horizonte, ficou 1 ano, e depois ele foi para os Estados Unidos, ficou 3 meses lá. E aí, numa crise de discussão com meu marido, assim, eu fui. Aí ficou meio. Isso que a Maria já falou, a Ana comentou, eu acho que é fundamental, né? Assim, primeiro admitir que está anormal, não está, e depois procurar ajuda. Então, o reconhecimento de que aquele mal-estar, ele tem uma razão, porque é muito difícil você ligar o nome à pessoa. Você saber que aquilo que você está brava não é porque a empregada não é, na verdade, com o marido, não é com o marido, é que existem outras causas mais profundas. E eu espero que esse tipo de programa possa propiciar isso, que as pessoas possam buscar, identificar, reconhecer, juntar o nome da pessoa e falar, bom, então isso aqui não é um piti meu, existe uma dor maior e se precisar eu vou buscar uma ajuda, porque isso não é vergonha nenhuma, pelo contrário, isso é desenvolvimento. Infelizmente, nosso tempo terminou. Eu agradeço, Ângela, pela sua presença aqui, contando um pouquinho da sua história. Marilda, mais uma vez, muito obrigado. Vai ficar sócia aqui também, viu, Natália? Então, feito. Obrigada a você, gente. Obrigado a todos vocês e a você que nos acompanhou mais uma vez. Obrigado pela atenção e nos vemos no próximo programa. Até mais.